O etarismo é o preconceito de idade, ele pode ser chamado de idadismo, de ageísmo e até de velhofobia quando você está focando aquilo em pessoas mais velhas. Porque você que tem 20 é super importante, assim como quem tem 30, quem tem 40, quem tem 50. Mas por que é importante eu também trazer a pessoa de 60 que você chama de tiozinho? Porque você tem um cliente que é tiozinho também. O ChatGPT é uma coisa até interessante que a gente tem discutido muito, é que as pessoas mais velhas elas conseguem utilizar melhor porque elas conseguem fazer perguntas mais assertivas. Tem pessoas que colocam a culpa no etarismo para tudo. Eu acho que as pessoas acabam esperando muito que o emprego caia no colo e hoje você tem que ser protagonista. Você tem que se vender o tempo inteiro. Qualquer pessoa. Uma pessoa de 20, 30, 40, 50... Olá, pessoal! Bem-vindos ao Pode Liderar Podcast, uma série de conversas sobre liderança, desenvolvimento humano e cultura, com histórias inspiradoras e pessoas mais inspiradoras ainda. E hoje eu tô aqui com uma pessoa, vou pegar minha colinha, ela é psicóloga, ela tem MBA em RH, ela é conselheira em impacto social, tem uma trajetória super vasta em RH, e hoje é especialista em diversidade etária para organizações. Ela vai, enfim, para organizações, depois eu vou perguntar para ela se é para pessoa física também. Eu tô aqui com a Fran Winandi. E tem outra coisa, ela é autora desse livro aqui, a Fran Winandi, Etarismo, um novo nome para um velho preconceito. Muito obrigada por você ter vindo aqui. Muito obrigada pelo convite. Fran, se apresenta pra gente. Ok, bom, eu sou Fran Winandi, eu venho da área de recursos humanos e hoje eu trabalho então como consultora nessa área de diversidade etária e etarismo e como conselheira de impacto social em startups, especialmente em senior techs. Senior Techs, explica aí, Senior Techs. São todos termos diferentes, né? Senior Bom, Techs. Eu tenho que começar dizendo que eu tenho 60 anos, então eu já tenho uma estrada boa aí, uma janela boa de experiência, né? E as coisas foram mudando muito, né? Dentro da área de recursos humanos, a gente tem muitos marcadores etários, então isso sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção, por isso que eu acabei parando nesse lugar, vamos dizer, né? Que sempre foram coisas que me incomodaram, né? Essa questão etária, né? Você tem idade para tudo. Você tem idade quando você entra num cargo, numa organização, você tem uma idade para ser promovido, você tem uma idade para ser transferido, você tem uma idade para sair, que você tem que sair, inclusive, né? Quando você tem aposentadoria compulsória. Então, sempre foi uma coisa assim que eu falava, caramba, mas qual é a diferença, né? O que é a idade? Por que a idade tem que ser um critério, né? Então, já começa daí. Então, uma coisa foi levando a outra, né? Essa questão do impacto social acabou vindo um pouco agora, mais recentemente, porque eu também sempre me interessei por essas questões mais voltadas para ajudar as pessoas, ajudar as organizações, mas de uma forma de trazer uma sustentabilidade voltada para o lado social. Porque a gente fala em ESG, né? E o S do ESG é a parte que é a mais, vamos dizer, que as pessoas menos dão atenção, né? Que são as pessoas, né? E quando a gente fala em etarismo, e aí já aproveitando para explicar o que é o preconceito etário, que pode acontecer com uma pessoa jovem ou com uma pessoa velha, em qualquer fase da vida, o etarismo, ele é uma coisa que impacta muito as pessoas dentro das organizações e que, por isso, está muito relacionada com o ESG e com a sustentabilidade, porque se a gente vai viver mais, a empresa tem que pensar nessa parte do social. E a empresa tem que pensar no social em todos os seus stakeholders, né? Então, falei muito já para a sua pergunta. Nossa, tem um monte de caminho. Eu costumo dizer que quando vocês começam a falar, eu tenho que escolher qual o caminho que eu vou aqui, porque é tanta coisa legal para a gente conversar. Agora, falando um pouco, né, do etarismo,
Vamos começar explicando o que é etarismo. Tá bom. Então, o etarismo é o preconceito de idade. Ele pode ser chamado de idadismo, de ageísmo e até de velhofobia, quando você está focando aquilo em pessoas mais velhas. Porque, vamos dizer, na maior parte dos casos, o etarismo ele é voltado para pessoas mais velhas, né? Onde a gente tem um índice maior de preconceito é com pessoas, principalmente quando você pensa no mercado de trabalho, acima de 50 anos de idade. Sim. E na sociedade, com idosos, né? Eu sou uma idosa agora, né? Eu fiz 60 anos, então existe um preconceito, porque você liga a idade, a questão, não a idade, mas a questão da velhice a uma coisa que já é descartável, que já não produz, né? Que já não traz coisas boas, né? Então, quando você pensa num idoso, você pensa em alguém que não, sei lá, que não namora, que não sai, que não compra, que não produz, né? E é tudo errado, são estereótipos, né? Então, o etarismo é muito interessante porque, para mim, ele bateu quando eu era muito nova. Porque eu comecei a trabalhar no 2º ano da faculdade de psicologia, como estagiária, e fui efetivada no 3º como chefe de seleção de um banco multinacional. E aí, quando isso aconteceu, eu era a mais jovem, né, dentre os meus pares. E aí você começa a perceber que as pessoas falam, caramba, o que essa pessoa está fazendo aqui? Né? Tem alguma coisa. Ela é muito nova. Por que ela está aqui? Né? Aí tem, né? Descredibiliza. Descredibiliza, não é porque você pode ser boa no que você faz, ou porque você estuda, se prepara, ou qualquer coisa relacionada à sua competência. E aí, especialmente quando você é mulher. Porque quando você é mulher, aí a coisa se complica mais na avaliação das outras pessoas, né? E dentro das empresas, você tem uma coisa que chama norma de idade. Então, normalmente, dentro de uma organização, você tem assim, sei lá, uma pessoa para estar numa vaga de coordenação ou de chefia, né? Acho que hoje já mudou, enfim. Mas uma pessoa nesse nível de liderança, normalmente ela tem uma faixa etária em torno de, sei lá, 30. Estou chutando aqui nesta organização ou neste tipo de organização, neste setor, né? E aí, quando nesta empresa, vamos dizer, nesse nível hierárquico, as pessoas costumam ter essa faixa etária, uma pessoa de 21, 22, ser promovida a uma posição dessa e sem ter o nível superior completo, tal, isso gera um desconforto para todo mundo. Né? E isso acontece também em níveis gerenciais, em níveis de direção e para idades maiores também. Então, por exemplo, os gerentes nessa empresa costumam ter em torno de 40. Eu coloco um cara de 60 ou uma mulher de 60 lá, vão falar, que estranho, não combina. E continuando a questão dos mitos, né? Então, um dos mitos não é só que provavelmente é um mito, né? Porque era para mim, eu nunca imaginei que o etarismo era uma palavra que a gente podia usar para pessoas mais novas, e é verdade, né? Enfim, o etarismo é a questão de como a gente lida com a idade, né? Então, um dos mitos as pessoas, não são só as pessoas mais velhas, são as pessoas mais jovens também podem passar por isso. Tem algum outro mito sobre o etarismo? Olha, normalmente, assim, o mais forte é que o etarismo é relacionado às pessoas mais velhas. Mas, assim, quando você começa a mexer com intersecções, a coisa fica mais forte ainda. Então, por exemplo, mulheres pretas idosas. Sim. São as que mais sofrem preconceitos. Sim. Né? Ou quando você pega alguém da comunidade LGBTQIAP+, por exemplo, idosa. Né? Ou, sei lá, tem várias coisas, né? E também quando você relaciona com os setores, né? Por exemplo, na área financeira, uma mulher muito jovem que assume uma posição muito sênior. Ela não tem credibilidade, né? Às vezes ela tem que se vestir de um jeito, né? Parecendo mais velha, para
poder transmitir uma credibilidade para o seu cliente, por exemplo, né? Um médico. Pensa se você vai levar o seu filho num pediatra e o pediatra é muito jovem. Você vai falar, né? Ou mesmo uma médica, né? Você vai num pronto-socorro e é atendida por uma médica muito nova. Você vai falar, é porque está no pronto-socorro, é muito novinha, ela não sabe nada, eles colocaram essa pessoa aqui, né? Porque foi quem aceitou vir no fim de semana. Sei lá, estou chutando aqui, né? Tá aprendendo comigo. Tá aprendendo comigo, né? Não vou confiar. Sim. Então, assim, a idade, ela acaba passando por várias outras questões, né? Sim. E como as pessoas, como as pessoas estão passando a lidar com essa questão agora? Porque eu vejo assim, a gente tem falado muito sobre o etarismo nas empresas, o que é muito bom, né? E geralmente é associado com 50 a mais. E como é que as pessoas estão começando a lidar com isso na prática agora? Olha, o que está acontecendo é assim, no mundo, o mundo está envelhecendo, na verdade. Né? Então, já começa daí. As pessoas estão tendo menos filhos, mesmo nos países menos desenvolvidos, né? Então, é só você olhar no seu entorno, né? As pessoas querem ter um filho, no máximo 2. Olha para trás, antigamente, como era. Minha mãe teve 6. E algumas pessoas nem querem ter filhos. Algumas pessoas nem querem ter filhos, exato. Então, você tem menos jovens. A tendência é você ter menos jovens. A gente está envelhecendo mais. Você teve, primeiro, questões de saneamento que melhoraram e tudo mais. Mas, assim, no mundo e no Brasil, isso foi muito rápido. A velocidade com que a população envelheceu, tanto que a gente teve mudanças na nossa pirâmide etária, né? Então, a gente teve uma mudança muito grande. O que está acontecendo? Você tem também muitos jovens que não querem ficar trabalhando dentro de organizações. A geração Z, por exemplo, né, que a gente tanto fala, não tem muita paciência com os tempos de crescimento dentro das empresas, querem arriscar, tanto que você vê várias empresas que têm dentro delas áreas, né, ou negócios dentro delas como se fossem startups. Né, para atrair jovens da geração Z. Porque ou eles não querem, eles querem montar o seu negócio, ou eles não têm paciência de esperar esse tempo dentro da organização, ou eles querem trabalhar fora do Brasil também, né? Porque a questão de segurança no Brasil, e quando você está falando em pessoas que têm um determinado nível social, ou que tem uma questão financeira boa, ou que consegue, de repente, uma bolsa fora do Brasil, você tem muitos jovens que querem trabalhar. O sonho é trabalhar fora do Brasil, né? Então, com isso, as empresas elas estão tendo muita dificuldade de atrair jovens para dentro, né? Porque eles olham e falam assim, para eu chegar numa posição gerencial, numa posição de direção, eu vou ter que ficar 10 anos, eles acham 10 anos muito momento, tempo. Né? É outro momento. Então, eu acho que isso também são coisas que as organizações não se prepararam para essa longevidade que a gente teve meio que instantânea, sabe? Assim, uma coisa que mudou muito rapidamente. É mesmo? E agora, as empresas, então, estão tentando mudar isso, estão tentando trabalhar essa integração de gerações dentro delas. E é um pouco isso, na verdade, eu acho que é a maior parte do trabalho que eu faço. Trabalhar a integração dessas gerações dentro das empresas. Esse diálogo entre gerações. Que é tão importante, né? Porque é isso, a gente está tendo uma virada da pirâmide, né, econômica, né? Mais pessoas mais velhas, né? Longevas. Um grande mercado de consumidor que está sendo explorado, né? Como é que é? Economia prateada? Economia. A gente gosta de falar economia da longevidade. Economia prateada é o mercado voltado para as pessoas acima de 50 anos. Produtos, né? Produtos e serviços. Mas é mais até interessante você pensar numa economia da longevidade, que você atinja pessoas em qualquer faixa etária, né? Porque ninguém gosta de ser, sei lá, taxado ou rotulado como velho. Então, por exemplo, vamos lá, eu tenho 60, eu não imagino comprar um celular que tenha uma tecla maior, sei lá, um número gigante ou que seja rotulado de um celular voltado para alguém idoso, né?
Um celular, ele tem que ser um negócio que atenda alguém que tenha 20, 30, 40, 50, 60, né? Da mesma forma, um rótulo, né? Só que quando a gente pensa em rótulos, aí é muito interessante também embalagens, né? Muitas embalagens você não consegue ler. E uma coisa que acontece muito com o envelhecimento, você pode olhar, a maior parte das pessoas vão envelhecendo e vão precisando de óculos para enxergar de perto. Então, você pega um rótulo e, ultimamente, tem acontecido muito de você ter lá shampoo e condicionador com a mesma embalagem, combinando bonitinho. Você pega aquilo no chuveiro, você não sabe qual é qual. Cansei de ir pra viagem com meus filhos levando 2 shampoos. É isso. Então, e você não tem 60 anos, né? Então, você vê, são coisas que as indústrias deveriam pensar nessa acessibilidade para todos. É verdade. Não necessariamente para pessoas idosas. Mas aí você tem, então, mais gente ficando no mercado de trabalho, porque eu acredito muito, a partir dos 60, tem um pico da criação também, né? Da criação. Eu estudo muito antroposofia, né? E na antroposofia, aos 60, a partir dos 60, tende a ter uma queda do biológico natural, mas uma curva exponencial de criação e intuição. Sim. E olha quanto valor agregado a gente tem, né? Então, esse mito de que depois, né, de uma certa idade, né, não tem, né, essa produtividade, de que tipo de produtividade também a gente está falando? Exato. Porque depois de 20, 30 anos de carreira, né, eu com 41 já mudei um pouco a forma de eu contribuir. Né? E a gente vai mudando. Como é que... E eu canso de ver empresas quando chega para mim, a gente vai fazer uma transição cultural. Falo assim, tá, como é que a gente pega o melhor daquela pessoa no momento dessa pessoa? Sim, exato. Né? E é sobre isso, esse olhar da abundância mesmo. E assim, quanto mais você envelhece, né, assim, a probabilidade de você ter mais repertório, mais experiência, né? Pessoas mais velhas normalmente leem mais, né? Tudo bem, é um rótulo, mas é um rótulo que é verdade, é uma coisa que a gente... nós fomos criados de uma forma que a gente não tinha redes sociais, internet e tanta informação, porque hoje a gente tem acesso a tanta informação que a gente não consegue aprofundar, porque você não dá conta de aprofundar em tudo, né? A gente ia estudar numa biblioteca, a gente pegava um livro, a gente lia, a gente fazia o resumo. Hoje você joga aquilo no Google e você pega a coisa já resumida, já pronta. ChatGPT, mas olha que legal, o ChatGPT é uma coisa até interessante que a gente tem discutido muito, é que as pessoas mais velhas, elas conseguem utilizar melhor, porque elas conseguem fazer perguntas mais assertivas. Olha, interessante. Né? Porque você sabe exatamente o que você quer responder. E eu tenho até uma historinha rápida com relação a isso que eu achei muito... Eu acho que ela ilustra muito. Tem um aplicativo que chama Gama, que você faz apresentações com a inteligência artificial. E eu precisava fazer uma apresentação e eu falei, deixa eu testar como é esse Gama. Eu sempre gostei de testar coisas diferentes, porque a gente acha que todas as pessoas idosas têm medo de lidar com tecnologia, o que é um paradigma, né? Porque eu sou do tempo lá de aprender a mexer com Excel, com várias coisas lá que a gente não tinha. Tinha um computador para a área, no andar. Então, imagina, eram coisas que hoje as pessoas nem imaginam. Não tinha celular, laptop e tal. E aí, quando eu fui fazer minha apresentação, eu coloquei lá os temas que eu queria montar na minha apresentação. O PowerPoint saiu maravilhoso. O conteúdo saiu mega pobre. Muito pobre. Tudo bem, passou pelo que eu coloquei ali. Mas na hora que eu comecei a olhar, eu falei, nossa, não. Mas eu mexi no conteúdo em 2 minutos, porque o conteúdo está aqui. Agora, eu ia demorar para fazer aquela apresentação bonita daquele jeito, com as setas, com os gráficos, com as pirâmides, com tudo maravilhoso do jeito que saiu. Sabe? Porque aquilo é uma coisa, uma habilidade que eu não tenho com a velocidade que a inteligência artificial tem. Mas fazer a pergunta certa eu sei fazer e organizar aquele conteúdo do jeito correto também. E a apresentação ficou fantástica. Então, eu acho que é isso, sabe? A gente tem que parar de achar que as pessoas mais velhas, tudo bem, tem aquelas que não querem aprender.
Mas tem muitas pessoas mais velhas que lidam super bem com essas coisas. É verdade. É a história do estereótipo, né? A gente tem essa mania de colocar todo mundo na caixinha. Por um lado, ajuda a gente a entender e avaliar os impactos, mas por outro, a gente precisa ter muito cuidado para não generalizar. E eu tô aqui para fazer uma pergunta que eu devia ter feito lá no começo, mas eu tava com um pouquinho de vergonha porque eu não sabia a melhor forma de perguntar, que é: quando você diz para alguém que você tem 60 anos, eu finjo naturalidade ou eu posso falar que não parece? Qual é a etiqueta para isso? Sério, porque às vezes dá um medo de você falar assim, não, eu estou sendo indelicada. Ou se a gente fala, você parece mais jovem, pode ser ruim. Se eu falo, o que se fala nesse caso, gente? Eu acho que às vezes parece que você está sendo etarista, preconceituosa, se você fala assim, nossa, você está bem para sua idade, né? Porque afinal, o que é estar bem para uma idade? Né? Você tem 41, eu poderia falar assim, nossa, você está super bem para a sua idade, porque realmente tem pessoas de 40, 41 que estão, sei lá, de um jeito e pessoas que estão de outro. Então, o envelhecimento, a velhice, ela é muito heterogênea, né? E principalmente nas mulheres, porque as mulheres, elas se cuidam mais, né? As mulheres têm muitas vezes mais acesso a procedimentos, né? Tem aquelas que gostam, as que não gostam. E o mercado de trabalho, ele é muito mais rigoroso com as mulheres. Então, mulheres com cabelos brancos, com rugas, né? Elas têm que tomar um certo cuidado. Não tem problema você ter o cabelo branco, mas ele tem que estar bem cuidado. Sim. Não tem problema você ter ruga, mas tem uma certa estética que, vamos dizer, te facilita o ingresso no mercado de trabalho, em várias coisas, né? Então, respondendo a sua pergunta, não é indelicado. Acho que você pode elogiar, eu acho que não tem problema nenhum você elogiar uma pessoa, né, por ela estar bem em qualquer idade que ela esteja, né? Agora, tem que tomar um pouco de cuidado, porque de repente se ela está lá com várias pessoas da mesma faixa etária e você vai falar isso para uma, você pode estar desmerecendo a outra. Então, né, talvez é um cuidado que você tenha que ter. Né? É sempre uma coisa delicada, porque o etarismo, ele é o terceiro maior ismo do mundo ocidental. Então, você tem o racismo, o sexismo e o etarismo. Então, hoje como você tem no racismo e no sexismo, você tem aquelas pessoas que são muito agressivas com relação ao assunto. No etarismo também você tem, né? Então, eu sou do lado light, apesar de ser estudiosa, ativista, né? Trabalho muito com isso nas minhas redes e tudo mais. Eu sou light com isso porque eu entendo que não é todo mundo que sabe. Às vezes eu vou num lugar e as pessoas falam, você trabalha com o quê? Diversidade etária, etarismo, o que é isso? Eu tenho que explicar e a pessoa não conhece. Então, eu acho que a gente tem que ter empatia quando a gente está falando com as pessoas, né? Mas você tem pessoas que são mais, como que eu vou dizer, de uma patrulha, né? A patrulha que vai falar assim, você está sendo preconceituosa? Você acha que 60 anos tem que ter cara do quê? Você pode ouvir uma resposta assim. Né? Então, não tem regra, não tem uma regra. Cada pessoa vai reger de um jeito. Exato. Né? A gente tem que voltar para o nosso bom senso, para a gente avaliar e como a intenção. Você vai fazer isso? E você estava falando, eu estava pensando sobre como as pessoas estão lidando com o tema para si. Então, você acha... a gente fala muito de etarismo, né? Vou repetir até o que eu falei antes. A gente fala muito de etarismo e isso é uma iniciativa muito positiva, né? Porque a gente tem que agregar as diferentes perspectivas. Acho que essa colaboração, essa diversidade de perspectiva, de idade, entre outras diversidades, é claro. Mas você acha que algumas pessoas, por alguma outra questão, podem até... como é que eu vou te dizer? Acho que tem uma dificuldade muito grande do mercado de trabalho em receber essas pessoas, mas eu queria saber se, na sua opinião de especialista, tem algumas pessoas que se apegam ao etarismo como uma desculpa de não conseguir ir atrás, de não se atualizar. Assim. Tem. O vitimismo, a gente fala, né? Tem pessoas que colocam a culpa no etarismo para tudo. Né? Então, por exemplo, no meu LinkedIn, que eu tenho assim,
a gente só pode ter 30 mil conexões e aí as pessoas podem te seguir. Então, eu tenho mais um tanto de 30 mil e poucos seguidores. E aí as pessoas direto me mandam mensagem e tal, eu não consigo me realocar só porque eu fiz 50 anos, o mercado não me quer mais, blá, 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 blá. A primeira coisa que eu faço, eu vou olhar o perfil dessa pessoa no LinkedIn. E aí eu já bato o olho e eu já vejo, já falo, a pessoa, primeiro, ali eu não consigo entender o que aquela pessoa faz ou fez. Né? Ela pega um currículo bem antiquado e ela coloca aquilo do mesmo jeito ali no LinkedIn. Escreve 1 milhão de coisas que a pessoa não vai ler, porque não coloca palavras-chave que são importantes. Então, assim, ela já não se atualizou com relação àquilo. Quando você olha para o perfil, você não é assim, porque você tem que se vender o tempo inteiro, né? Qualquer pessoa, uma pessoa de 20, 30, 40, 50, né? Hoje eu falei do LinkedIn porque é a maior rede para busca de emprego que existe, né? Verdade. Então, o teu perfil no LinkedIn, ele tem que estar de um jeito que seja um marketing, uma vitrine sua. Já começa dali. Se ali já não está bom, então eu já me acende uma luzinha vermelha, sabe? Eu acho que ela está sendo vitimista. Quando eu estou com tempo, eu falo, olha, vamos lá. Tenta mudar isso aqui, tenta fazer isso aqui. Eu já dou alguns toques ali, né? Segue alguns tutoriais no YouTube, tenta procurar para você já mexer aqui, né? Outra coisa, como que tá seu networking? Como estão os seus contatos? Porque também tem isso. A pessoa espera ser procurada. E hoje você tem que ir, você tem que ser protagonista. Parece uma palavra tão, né? Todo mundo fala tanto. Mas se você não vai, se você não faz parceria, se você não vai buscar, as coisas não acontecem, né? Você tem que estar presente nos lugares, você tem que fazer contatos, né? Já estou até dando as dicas aí. E assim... eu acho que as pessoas acabam esperando muito que o emprego caia no colo, né? E que alguém preste atenção em mim. E tem a parte de criar alternativas também, né? Sim. Às vezes, quando as pessoas, eu vejo muita gente continuando a procurar o CLT, aí não consegue, mas assim, e a possibilidade de trabalhar numa consultoria independente? E essa possibilidade de ver de outra forma, outras saídas. Exato. Como, por exemplo, eu faço, né? Eu tenho 60 e eu não sou mais eu não trabalho numa coisa só. Eu faço várias coisas, né? Como que é composta a minha renda? Então, eu faço um projeto aqui, uma palestra aqui, sei lá, eu escrevo, faço um conteúdo aqui, tenho o meu livro ali, né? Eu dou aula acolá. Então, assim... Tem várias coisas que compõem a minha renda. São várias carreiras. São várias carreiras, isso. Aí eu vou dar um salto duplo carpado aqui para o outro lado, que é um pouco a tendência de geração Z. Exatamente. Que a gente vai cada vez mais ter 4, 5 carreiras, se não for algumas em paralelo, né? Então, tem a ver com essa tendência também de alternativas de forma de ver o trabalho, né? Tem. Só que o que acontece é que muitas pessoas da minha geração, da geração X, da geração Y, X e Baby Boomers, desculpa, que acham que a carreira tem que ser aquela coisa linear. Só que o que acontece com a tua carreira é que, assim, você vem num crescente, normalmente, pensa numa curva normal. Aí você chega lá e você perde o emprego. Aí acontece isso, porque você não consegue mais. Emprego CLT, né? O meu novo livro, eu estou escrevendo sobre pessoas que conseguiram um trabalho depois dos 65. Eu achei que eu não ia encontrar. CLT? CLT. Achei que eu não ia encontrar. Realmente, muitas pessoas vieram me procurar, mas que não eram CLT. E eu falei, não, eu quero, neste livro, colocar pessoas que conseguiram empregos como CLT. E eu encontrei muitas pessoas. E, assim, é muito interessante você ver como é o perfil dessas pessoas, porque nisso que eu quero chegar, entendeu? São pessoas que... A gente usava muito essa expressão antigamente, né? Que confiam no taco delas, né? Que entendem que elas têm um diferencial, que sabem que elas são boas, que têm um networking que funciona, que sabem que não tem que ficar sentado esperando, que estão nos lugares circulando. E são protagonistas. São protagonistas.
é isso, né? Que se atualizam, que leem, sabe? Então, eu acho que é isso. Você tem pessoas que se vitimizam. Eu não sei mexer com isso. Eu não vou testar. ChatGPT, nossa, isso é um negócio complicado. Hoje você tem milhões de tutoriais, cursos gratuitos, várias formas de você aprender coisas. E a gente fala lifelong learning, não é uma coisa, não é uma coisa de moda. É uma coisa que se você não fizer, você vai morrer na praia, né? Por quê? A gente vai viver mais e a gente vai ter que se virar para se adaptar a inteligência artificial está aí, né? Muitos empregos vão desaparecer? Vão, só que muitos outros vão surgir. Esse olhar da abundância, né? Exato. Tipo assim, é o meio copo cheio. Isso, exatamente. E muitas pessoas olham e falam, ó céus, agora tem isso daí, eu não sei mexer, isso é só para quem isso, para quem aquilo. Não é. E como é que as empresas podem fazer para receber essas pessoas? Por exemplo, essas pessoas 60 a mais que você está entrevistando no seu livro, qual é a característica da empresa? O que elas conseguiram fazer para atrair essas pessoas? Como é? Normalmente assim, são empresas que já têm lá fora, né? Então elas já trabalham todos os outros pilares. Sempre o pilar geracional é o último que a empresa trabalha. Normalmente são empresas multinacionais que já trabalham, né? Então, o pilar gênero, o pilar raça. Então, por último vem o gerações, né? Ou o etário. E aí, muitas vezes elas já têm um trabalho lá fora e elas já querem trazer alguma coisa para cá. Então, isso é um perfil de empresa. Vamos fazer um trabalho mais profundo, vamos estruturar, vamos desenhar um programa para trazer pessoas, não só 50, 60 a mais, mas vamos trabalhar esse diálogo intergeracional, vamos fazer um trabalho mais profundo. Esse é um tipo. Aí você tem um outro tipo de empresa que fala assim, uau, está super na moda colocar meia dúzia de pessoas aí acima de 50, 60 anos, porque isso rende matéria na mídia, né? Então vamos trazer e vamos fazer um estardalhaço aqui para mostrar que a gente tem isso. Traz e não mexe com a inclusão, não faz nenhum trabalho e as pessoas duram 3, 4 meses, muitas vezes não dá certo, né? Então, porque a gente está lidando com pessoas. Você tem pessoas com mais de 50, mais de 60, que são ótimas, que são atualizadas, que estão dentro do perfil, que têm um fit com a cultura da organização, e você tem as que não tem nada disso. Porque você, da mesma forma que você avalia uma pessoa, sei lá, de 30 anos, que tem que ter determinadas características, você tem que fazer isso também com uma pessoa de 60. Tudo bem, às vezes você vai ser um pouco menos rigorosa com algumas questões técnicas para conseguir trazer, né? Olha, talvez essa pessoa, sei lá, não esteja acostumada a trabalhar nesse perfil de trabalho ou com esse tipo de equipamento, mas isso você treina, né? A pessoa inteligente você vai treinar, né? Agora, você tem que avaliar a questão comportamental, se aquela pessoa vai ter um fit cultural, comportamental com a tua organização. E muitas vezes você tem que trabalhar quem vai receber também, porque principalmente quando você pensa em empresas, por exemplo, agências de publicidade, onde você só tem pessoas muito jovens, né? Eu já fiz alguns trabalhos em agência que você tem assim, eles não conseguem pensar em produtos e serviços para economia prateada, para pessoas com mais de 50. E aí o que acontece? Nas pesquisas, aparece assim, as pessoas acima de 50 anos não se sentem representadas, né? Não encontram produtos ou serviços que tenham a cara delas. Vamos lá, eu tenho 60, quem que decide que vai ser comprado na minha casa? Quem você acha que decide? Né? Sou eu que decido. Então, assim, o mercado está perdendo uma super oportunidade, né? De repente, vender, seja uma viagem, seja um carro, porque no fim é o que vou decidir. Não é lógico que a gente vai entrar num acordo, mas assim, a mulher ela tem uma palavra forte nesse negócio, na decisão, né?
E é engraçado, porque aí você pega uma agência de publicidade, por exemplo, uma que eu fiz um trabalho, a pessoa mais velha não tinha 40 anos. Uhum. E aí ela não consegue imaginar o que uma pessoa acima de 60, por exemplo, gosta, né? O que ela acha interessante. Aí coloca lá o velhinho de paraquedas, né? Ou coloca, sei lá, põe um estereótipo que não tem nada a ver comigo, por exemplo. Né? Aquilo não me representa. Então, a representatividade ela é muito importante. Por isso que a gente tem que fazer um trabalho também para quem está recebendo. E como é que é esse trabalho para quem está recebendo, geralmente? Como Então, você a gente faz? tem a primeira coisa que a gente tem que fazer, lógico que você tem que avaliar como que é a cultura da empresa e tudo mais. Mas assim, o básico do básico é você fazer um alinhamento, colocar todo mundo na mesma página. Sim. Todo mundo da empresa. Então, é o que a gente chama de letramento. Né? O que é etarismo, né? Por que é a diversidade etária importante, né? Você que tem 20 é super importante, assim como quem tem 30, quem tem 40, quem tem 50. Mas por que é importante eu também trazer a pessoa de 60, que você chama de tiozinho? Por que o tiozinho é importante? Porque você tem um cliente que é tiozinho também, né? E para ele vai ser assim... É super importante que, de repente, alguém pense, por exemplo, que, sei lá, no extrato do banco, lá, ou na comunicação que ele vai receber, tenha uma letra maior. Sei lá, estou chutando aqui alguma coisa, sabe? Ou que no chat box lá, ele consiga falar com uma pessoa. Ou que ele não precisa de um QR Code para tudo. Né? Então, que são reclamações que eu ouço direto, né? Eu fiz uma palestra lá para um pessoal que tinha mais de 70, né? E que trabalha, que tem empresa e tudo mais. E as reclamações vieram muito nessa questão do QR Code. Porque hoje, até para entrar num prédio, você tem que pôr o QR Code. E muitas vezes eles se atrapalham com esse negócio, né, em companhia aérea, quando você chega no aeroporto, ou para comprar um negócio, um sanduíche, sei lá, se você quer pegar um menu de restaurante. Então, assim, o QR Code eu acho que é o campeão de reclamações, né? Então, poxa, tenha um plano B, tenha uma outra alternativa, né? Ou então... faça um trabalho aí para, sei lá, orientar as pessoas de como usar isso direito, né? Os seus clientes, sei lá. Então, não tem uma preocupação, simplesmente as coisas vão acontecendo, né? Tudo bem, as pessoas precisam se atualizar, mas eu acho que tem que ter um esforço também por parte das organizações de trazer o cliente para que ele possa nadar com você, né? É verdade. É complexo. É complexo. E você só consegue fazer isso como empresa, pensando no seu consumidor, por exemplo, na economia prateada, quando você enxerga dessa perspectiva. Isso, né? Com 19 você não consegue. Não consegue. E ao mesmo tempo, não pode ser uma coisa só pluga e despluga, né? Vou fazer um trabalho aqui, vou contratar alguém para fazer. Não, porque toda essa diversidade geracional, ela agrega também de outra forma, de outra perspectiva, né? E para as pessoas que estão entrando ou estão se vendo, né, nessa situação de, acho que receio de empregabilidade, muitas oportunidades, mas ao mesmo tempo talvez não tenham toda esse protagonismo na carreira ainda. Qual dica você daria na hora, de repente, de uma transição de carreira? Depois dos 50, depois dos 60... Olha, eu acho que assim, a questão do autoconhecimento, né, também é outra coisa que já se falou muito, mas assim, é muito importante, porque normalmente a gente tem uma virada de chave nos 50. É muito interessante isso, eu já percebi, porque eu faço alguns projetos para pessoa física de transição de carreira, principalmente com pessoas que querem se reinventar depois dos 50. Porque acontece muito, né, como aconteceu comigo, que eu vinha em RH e de repente a pessoa fala, não, eu já fiz isso tanto tempo, eu queria fazer uma coisa diferente, eu queria muito trabalhar com tal coisa, de tal maneira, né? Mas como que eu faço para mudar? Como que eu faço? Então, assim, você tem que pensar, o que você faz bem, né? O que as pessoas reconhecem que você faz bem? Como que é o teu networking para você poder mostrar que você, de repente, pode fazer alguma coisa diferente?
como que você consegue ir colocando um pezinho nisso? Porque às vezes você vai começar com o seu pé numa coisa voluntária, né? Fazendo um trabalho voluntário, você não precisa necessariamente sair do que você está fazendo hoje, mas já começa um pouquinho a fazer alguma coisa que tenha mais a ver com aquilo que você quer estruturar para você, né? Se você não pode ter uma ajuda profissional, o ideal é você ter uma ajuda profissional, que vai te ajudar até a estruturar isso de uma forma bacana. Mas começa a seguir pessoas que possam, né, te trazer dicas, né? Então, né, por exemplo, lá no meu TikTok, né? Eu tenho no meu TikTok muita gente que me segue e eu faço as lives e trago assuntos que me pedem para trazer, né? Coisas assim, né? Puxa vida, eu tenho dificuldade de, quando eu mando meu currículo, ninguém me chama. Esse pode ser um tema. Ou eu vou para uma entrevista e a pessoa pergunta a minha idade, nunca mais ela fala comigo, né? Ou eu vou para uma entrevista, eu fico, sei lá, eu não sei como eu me visto, sabe? Tem dúvidas que são dúvidas, assim, muito simples, muito básicas, sabe? Então, é legal se você conseguir conversar com alguém que possa te ajudar. Lógico que a gente não tem uma resposta, sei lá, um cardápio de respostas para essas coisas, mas transferir um pouco esse bom senso para as pessoas, né? Para que elas se sintam mais seguras quando elas forem participar de um processo ou elas forem estruturar um negócio. E outra coisa, empreendedorismo não é você comprar uma franquia sei lá, de alguma coisa, né? Você fazer, sei lá, o teu brigadeiro e vender, você já está sendo empreendedor. Você levar o cachorro para passear, se é isso que você gosta, né? Você colocar um aviso no seu prédio que você passeia cachorros à noite, sei lá, já é uma forma de você começar a fazer um negócio que você gosta, de repente, e ganhar um dinheiro. Ou levar crianças na escola. Não sei, eu estou aqui inventando coisas, né? Mas porque as pessoas às vezes pensam que empreender é uma coisa muito, eu não tenho perfil empreendedor. Calma, você não precisa ter uma loja para ser um empreendedor, né? É verdade. Então, acho que essas são algumas coisas. Existem várias formas de empreender e falar sobre isso é tão importante. É muito importante. E conecta muito com a questão do autoconhecimento que você trouxe também, né? Porque às vezes a gente passa tanto tempo fazendo uma coisa que a gente não se pergunta o que a gente gosta de fazer, qual é o nosso maior talento, aonde eu gostaria de ter tido a oportunidade, possibilidade de colocar, né, o meu trabalho à disposição de quê, né? E muita gente se reinventa. Exatamente. E muda totalmente de carreira. Total. Exatamente. Eu era headhunter antes de fazer o que eu faço. É totalmente diferente. É verdade. Eu acho que é tão bonito a gente poder ter várias opções, né? Sim. De se reinventar, porque a gente vai amadurecendo como um todo, né? Ao longo da vida, de 20 para 25, para 30, a gente vai se transformando como pessoa, né? Você vai adquirindo uma segurança. E quando você faz bem alguma coisa e você gosta, você não fica preocupado, você não precisa se preparar tanto, né? Verdade. Hoje, se eu for falar sobre etarismo, você fala assim, Fran, vamos lá, eu tenho 1000 pessoas num palco ali, você vem falar? Eu vou, porque é um assunto que para mim é tranquilo, entendeu? E se eu não souber responder, eu vou dizer, olha, isso eu não sei. Sim. A gente, com essa maturidade, a gente não tem medo de falar que não sabe. Quando a gente é muito novo, a gente quer responder tudo. Você não consegue responder tudo. E com essa tranquilidade e maturidade, quero te agradecer muito por você ter vindo bater esse papo com a gente, explicar, né, o que é o etarismo, quais são os mitos, como é que a gente lida com isso, né, e os grandes exemplos. Você trouxe muitos exemplos legais, então foi muito bacana. Queria te agradecer muito pelo papo que a gente teve aqui. Eu que agradeço. E aí, quais são as suas redes para as pessoas poderem buscar você? Tá, então, bom, no LinkedIn é Fran Winandi mesmo. Depois eu tenho no meu Instagram, @Fran_Winandi. E no TikTok é @FranWinandi1. Então, tá certo. Eu vou deixar escrito também. Tá bom. Muito obrigada. Obrigada. Gente, o Pode Liderar podcast de hoje foi esse. Muita informação, né, sobre etarismo, sobre economia prateada, sobre possibilidades. E espero que você tenha gostado, assim como eu gostei, né? É sempre
um prazer aprender outras perspectivas, né? E esse é um prazer poder distribuir e compartilhar isso com vocês também. Obrigada!